Atualmente, nós temos vivido muita intolerância, seja no campo da política, da religião e até mesmo da ciência. Mas como lidar com a questão da intolerância? Como fazer com que as diferentes ideias se somem ao invés de entrarem em conflito? E como a filosofia pode nos ajudar com isso? Bom, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o Voltaire. Voltaire foi um filósofo bastante importante que refletia muito sobre essa questão da intolerância e o papel do Estado em relação a isso. Ele vivenciava, na época, muitos conflitos, principalmente entre os cristãos, que, diante da ideia comum de fazer o bem, se atracavam e até mesmo se matavam, né, em função das diferentes concepções religiosas do que seria o verdadeiro aí, cristianismo. E ele dizia então: o direito da intolerância é, pois, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres, e bem mais horrível, pois os tigres só atacam para comer, enquanto que nós exterminamos-nos por parágrafos. Então, o Voltaire vai dizer, né, que o ser humano tem essa concepção de ficar brigando, entrando em conflito, de ser intolerante com as diferenças e tanto do ponto de vista, né, físico mesmo, quanto também dessa questão do discurso. E nós temos visto muito essa questão do discurso intolerante hoje, principalmente nas redes sociais, nas publicações, e o quanto as pessoas protegidas por esse anonimato que a internet oferece sentem-se então muito mais encorajadas a serem totalmente intolerantes com qualquer outra coisa que desafie o próprio ponto de vista. Mas então, o que fazer, né? Bom, o Voltaire, ele vai ter aí uma estrutura de pensamento que nos ajuda e nos convida a pensar da seguinte maneira. Imagine então que nós temos aqui, ó, uma convicção. Bom, vou trazer como exemplo uma convicção mais neutra possível para não gerar nenhuma resistência, nenhuma intolerância nesse vídeo. Vamos imaginar que você tem uma convicção de que pessoas não poderiam, sob hipótese nenhuma, andar de chinelo na rua. Por alguma razão, você acredita piamente que chinelo não é vestimenta adequada para se andar na rua. Ok. Aí, você tem direito de não tolerar a ideia de andar de chinelo na rua? Tá, você até pode ter esse direito. Voltaire não vai criticar totalmente o direito da intolerância, até mesmo porque nós não devemos tolerar uma série de comportamentos que seriam prejudiciais para a sociedade, para as pessoas, para o planeta, etc, 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 né? Mas o que você deve então fazer com a sua intolerância no sentido de você achar que pessoas não devem andar de chinelo na rua? Bom, no nosso sistema, é, citando o exemplo do Brasil, né, democrático, existem meios legais e civilizados para que você consiga pegar a sua ideia, a sua concepção, a sua convicção e tentar transformar isso em uma lei. E aí, então, uma vez transformada em lei, as pessoas seriam proibidas de andar de chinelo na rua. O problema é quando essa intolerância gera um erro, tá? Alguma coisa errada. E aí, Voltaire ainda vai dizer: o erro não necessariamente é um crime, pode ser só um erro. Ou seja, você pode lançar aí alguma atitude que não vai prejudicar ninguém, mas que seja em função da sua intolerância. E aí o Estado não tem que se meter com isso. Você errou, mas você não prejudicou ninguém com isso. Agora, quando a sua intolerância leva a um crime,
aí sim o Estado tem que intervir e tem que, de alguma maneira, te responsabilizar pelo seu crime em função da sua intolerância. Então, por exemplo, né, você estava andando na rua, viu lá a pessoa andando de chinelo no meio da rua, olha que absurdo, e aí você vai lá e dá um pisão no chinelo dela e acaba estourando a alcinha da Havaiana e a pessoa acaba caindo na rua. Aí você cometeu um crime, você prejudicou a outra pessoa em função da sua intolerância. Então, deve ter aí uma concepção a partir do Estado que vai então fazer com que você se responsabilize, seja penalizado por isso. De acordo com Voltaire, ainda, o Estado tem que ser intolerante a qualquer convicção que leve a extremismos, porque o extremismo tende a ser prejudicial para a sociedade, né? E aí, convido você a refletir quais são as suas convicções que ficam beirando ou mesmo imersa em algum tipo de extremismo e reflita se essa concepção extrema traz ou não, ou pode trazer, né, ainda que não traga atualmente, algum prejuízo para a sociedade, se ela for aí levada a cabo, se ela for adotada por muitas pessoas. E assim a gente caminha para uma sociedade melhor.